Shalom, shalom, meu povo, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma live de testemunho. Minha história escreveu Jesus, aqui na página do Instituto Apostólico Mulheres com Espada. Estaremos recebendo hoje a missionária Rosana. Ela está na Inglaterra e ela vai estar testemunhando aquilo que o Senhor fez e que o Senhor continua fazendo na vida dela. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Você que está aqui pela primeira, você que está pela segunda vez, você que está sempre conosco, assistindo, compartilhando, participando, sendo edificado, sendo transformado, aonde os testemunhos têm vindo ao encontro do teu coração. Deus tem falado poderosamente contigo, né? Grandes coisas o Senhor tem feito no meio do seu povo. Então, esta live, ela é uma live de tributo, ela é uma live de honra, ela é uma live onde o Senhor, ele recebe toda a glória e toda a adoração. Eu amo ouvir testemunho, não sei você, né? Mas eu amo porque eu sei que Deus faz, eu sei que Deus se manifesta. Vamos orar? Vamos orar para a gente começar e dar início. Amém? Deus, nós louvamos e te engrandecemos. Obrigado, Pai, por mais um dia, mais uma semana que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo trabalho, pelo alimento, pelo sustento, pelas provisões, pelo teu cuidado, Pai, porque tem sido grandes e nós temos testemunhado e visto as tuas maravilhas. Obrigado pela nossa família. Obrigado por tudo, Pai, porque o que resume a nós diante da tua presença é gratidão, Pai, e reconhecer que o Senhor é Deus e que sem o Senhor nada podemos fazer e nada é feito. Então, Pai, mais uma vez nessa live de testemunho, seja adorado, seja glorificado, seja exaltado, que o mundo, as nações venham te conhecer, pessoas que nesse exato momento que vão estar entrando, que vão ver posteriormente, sejam alcançadas, libertas, transformadas, que esse testemunho ele vá ao encontro daquele que necessita, daquele que precisa, daquele que tem gritado socorro, Pai, muitas das vezes não tem sido ouvido, ou muitas das vezes é até ouvido, mas a mão não é estendida para ele, mas que essa live de testemunho venha alcançar essas pessoas. Seja bem-vindo, a pessoa do Espírito Santo. Condiciona e toma tudo que será feito e falado aqui hoje, porque fala do Senhor. Nós choramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Shalom, shalom. Sejam todos bem-vindos. Renata Amorim, Profeta Melian, já está aí. Glória a Deus. Tâmila, seja bem-vindo. Glória a Deus. Eu quero desde já compartilhar uma palavra, que ela venha agora ao encontro do teu coração, que o Senhor venha falar contigo e ministrar. Está lá no livro de Isaías 51, apenas o verso 1. O Senhor fala com aquele que ouve a sua voz. A palavra do Eterno vai dizer assim: ouve-me, vós, os que procurai a justiça, os que buscai o Senhor, olhai para a rocha de que fostes cortados, e para a caverna do poço de que fostes cavados. Eu quero já iniciar essa live de testemunho chamando a tua atenção para que você venha ouvir. Ouvir o quê? A voz do Senhor, a voz do Eterno, a voz daquele que te chama, a voz daquele que te criou, a voz daquele que clama no deserto, a voz daquele que mesmo nos momentos difíceis é Ele que ouve, é Ele que te chama, é Ele que te provisiona, é Ele que cuida, é Ele que te liberta, é Ele que sara as suas dores, é Ele que contempla, é Ele que te consola, é Ele que está
em todos os momentos, na minha e na tua vida. Amém? Então, o Senhor hoje, ele fala assim, ouve, porque existe uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir traz reflexão, ouvir faz eu pensar, ouvir faz eu refletir sobre ações, comportamento, estado, tempo, situações, processos, coisas que eu possa estar vivendo. O ouvir faz eu refletir, discernir, tomar decisões. Agora, o escutar entra aqui, sai aqui. Escutar não traz fixação. Escutar não traz discernimento. Escutar não dá direção. Mas ouvir te posiciona. Ouvir recalcula a sua rota. Ouvir te coloca no centro da vontade do Senhor. Então, eu quero desde já convidar a missionária Rosana para estar testemunhando as maravilhas que o Pai tem feito e realizado. Ô, Glória! Seja bem-vinda. Hoje, minha história escreveu Jesus. É contigo, vaso de Deus. Nos conte o que o papai fez na tua vida, o que ele continua fazendo, e a honra, a glória é dele. Amém? Amém. Shalom a todos que estão aqui. Obrigada, apóstola, né, por esse convite. Muito feliz de estar aqui hoje. E nervosa, né? Normal. Não sei se meu volume tá bom ou não. Está bem para vocês? Bom. Tá perfeito. Pois é. Então, eu vou aqui para adiantar também, né? E trazer para vocês hoje um pouquinho da minha história. Eu me chamo Rosana, sou missionária, vivo na Inglaterra há 20 anos. E eu quero aqui falar, ô Espírito Santo, conduz, Senhor, para que sejam alcançadas as mulheres que estarão, talvez estejam passando por mesma situação, né, do que eu passei. E é assim, apóstola, há 20 anos atrás, eu conheci Jesus pela dor, né? Eu perdi minha mãe e foi muito doloroso, né? Tipo assim, passado pelo processo, né, do luto, de não aceitar, né? E aí, através dessa dor, a minha vizinha, na altura, eu fui criada num lar, né, todo católico, né? Meus avós, pais. E a minha vizinha, ela era da Renovação Carismática. E ali, então, ela fez o convite, né? Se eu não queria uma quarta-feira, que era para eles estarem orando e tal. E eu aceitei e fui aquele dia. E logo em seguida houve então um retiro espiritual próximo, né, da minha cidade. Eram 2 ou 3 dias. E eu me recordo então que foi uma luta, enfim, mas consegui ir nesse retiro. E foi ali, né, que então eu conheci Jesus. Uma experiência que eu falo, a gente nunca vai esquecer. E é aquele primeiro amor, né? Que, enfim. E ali, então, Jesus, ele curou, né? Trouxe, tipo, aquilo que o meu coração, né? Tipo, sofria demais, né? O luto mesmo, a dor de não aceitar. E ali, aquele pregador, eu lembro que ele chegou até mim, ele disse assim, tinha muita gente, né? E no que ele olhou para mim, ele falou assim, hoje, né, Jesus te cura dessa dor, desse luto, né? Você vai lembrar dela, mas não com essa dor, né, que te consome tanto, né? Eu, até para dormir, né, eu já não, tipo, não conseguia dormir e tal. E ali foi o que aconteceu. E ao mesmo tempo, ele então falou comigo, porque desde pequena eu sempre fui de sonhar muito, Deus sempre falava muito através de sonhos. E muitas vezes acontecia situações com que, né, eu falava para minha avó, às vezes até para minha mãe, olha, tal coisa e tal, e muito, né, sem ter discernimento, quantas vezes a minha avó falava, ah, essa menina, né, cala a boca, só fala coisa e muitas vezes acontecia, nem sempre era bom, enfim. E ela dizia, parece bruxa, enfim, não tinha discernimento, né? Sim. Mas ali, até então, eu também não compreendia muitas, né, as vozes, enfim.
E ali, então, foi quando ele falou que eu tinha, né, sido escolhida desde o ventre da minha mãe. E que aquela Meu voz, Deus. né, que eu ouvia e os sonhos que eu tinha, quem falava comigo era Deus. E ali, então, começou a ficar mais intenso, né? Eu sonhava, tinha mais sonhos, e Deus falava muito mais, tipo assim, ativou, né? Só que, o que aconteceu, apóstolo? Após um ano, eu saí do Brasil. Aí eu fui para Itália, da Itália eu fui para Portugal, de Portugal eu vim para Inglaterra. E daí quando eu cheguei aqui, né, eu fui pro mundo, né? Eu acabei daí me desviando, comecei a fumar, já, né, porque eu tinha parado de fumar, voltei a fumar, bebia, né, ia pros pubs, enfim. E, e é o que eu falo, é assim, de um relacionamento, né, que eu tive, de ter encontrado, vamos supor, porque a gente fica vulnerável, né? E o inimigo tá ali ao nosso redor, né? O tempo todo esperando aquela oportunidade, tipo assim, para que você saia mesmo do propósito de Deus, para que você não, né, não vá pelo caminho que Deus tem, né, pro propósito da nossa vida. Sim. Então foi isso que aconteceu. Eu acabei daí depois, né, saí de um relacionamento frustrado, ferida, já me envolvi em outro relacionamento e passei daí 14 anos, né, nesse relacionamento. E e foi muito doloroso, porque quando nós estamos, né, fora, né, da presença de Deus, a gente vive, eu falo assim, são as nossas escolhas, né? Então, as Sim. consequências das nossas escolhas. E foi o que aconteceu comigo. E passei, daí eu tive o meu primeiro filho, né, o Guilherme, e logo após, ainda estava, ele não tinha nenhum aninho, acho que uns 7 meses foi quando eu engravidei da Luana, que foi minha segunda, né, minha menina. E, e depois disso, eu tive, né, aquela luta também do Guilherme pelo fato dele ser uma criança especial, quando veio o diagnóstico, né, do autismo, né. Era leiga até sobre o assunto, hoje não, né, que é diferente, né, mas há 18 anos atrás, né, era, era disso para mim, né, desconhecido, né, sobre o autismo. E ali então, mas daí eu tive o acompanhamento do médico, os médicos então me ajudaram muito, e fiz terapia e também curso para poder também lidar, né, com ele. E, e assim foi. Mas quando o médico deu o diagnóstico, após ele falou assim, o Guilherme ele não fala, ele só apontava, né? E ele ia fazer 6 anos. E ele disse assim, mãe, há uma probabilidade do teu filho não vir falar, né? Pode ser que ele não consiga, mas vamos encaminhar para terapia da fala, vamos tentar, pode ser que às vezes ele consiga, tal. Sim. E na hora eu falei assim, eu creio. Eu falei pro médico assim, ele vai falar. Meu E Deus. sair dali e tal, né? Por mais que quando a gente recebe esse diagnóstico também na nossa vida, de um filho, é como, tipo assim, tudo aquilo que talvez a gente quer construir, né? Para eles parece que é como se, tipo assim, desmoronasse. Mas ao mesmo tempo, eu sempre fui muito positiva, assim, eu sempre tive a minha fé e eu dizia Sim. não, e é o que eu falo aqui, o poder da palavra, sabe? O amor de uma Sim. mãe, acreditar, porque eu saí dali em lágrimas, né? Vinha conduzindo do hospital e eu disse assim: ele vai falar, Senhor, eu creio, Pai, que meu filho vai falar em nome de Jesus, né? E assim foi. Hoje o Guilherme tem 18 anos e ele fala as duas línguas, né? Então, Glória a por isso Deus. que eu falo, ele teve muitos processos assim, né? E sempre orando, falando, esse diagnóstico, eu creio que o senhor, né? E eu falo, é uma benção. Tem muitos autistas que não gostam do toque, né, apóstola? Tem Uhum. dificuldade de aceitar o abraço, né? Sim. Ele não. Eu não posso chegar de uma vez nele, mas chegar e falar assim, filho, vem cá, dá um abraço, né? Ele me abraça, sabe? É Uhum. gostoso isso. Porque eu vejo quantas mães, né, de filhos especiais por aí que eu vejo que é muito Uhum. difícil, porque não recebe um abraço, né? É muito difícil. Sim. E assim foi. Ele estudou numa escola só para criança com autismo
e ali ele desenvolveu muito, né? Ele estava numa escola normal, mas ele, porém, desenvolvia, e eu preferi então que ele fosse para uma escola especial. Foi a melhor Sim. coisa, né? Então houve aquele desenvolvimento do Guilherme, Uhum. e depois disso é, se passou, e eu também enfrentando dificuldade no casamento e tudo mais, né? E aí, há 3 anos, veio uma enfermidade, ele teve que daí deixar de ir para a escola, os professores é que vinham aqui em casa, porque ele tinha um problema urinário. Ele, o tempo todo ele ia fazer xixi, só que ficava pingando aquele problema, né? Aquela constância. E para a idade dele, muito novo, né? E aí os médicos, então, vai, faz exame daqui e tal. Só que as pessoas às vezes pensam, né? Ah, tá lá, tá, né, na Europa, tá na Inglaterra, eles têm muitos recursos. Claro que tem, eles têm muitas coisas, tecnologia, que você fica assim. Só que a maneira deles trabalhar é muito difícil. Então, assim, passava às vezes meses à espera de uma consulta para depois ser encaminhado, entende? É muito Sim. complicado. E aquilo também ele foi, para a cabeça dele era muito. Eu me recordo aí quando foi um dia de madrugada, eu já estava, né, no comecinho daí do meu processo, né, com Deus, na minha volta, né, e orando por ele, e Deus falou assim, leva a sua mão, começa a ungir. Mas isso, apóstolo, veja só, foi após daí, tipo, da minha separação, né, e foi quando então eu estava no quarto, e Deus falou assim, não olhe para trás. Porque era o medo, a gente cria aquela dependência emocional e de você falar assim, agora, será que eu vou dar conta? Eu tenho, né, 2 filhos e tantas outras coisas. Aí eu pensava assim, mas e a idade? Né? Já se passou tantos anos, os bloqueios, né? Então, assim, eu tive que passar, daí entrar, né? Imagina todas as áreas da nossa vida, assim, né? Revirada. Foi o que aconteceu comigo. Aí eu falei, bem-vindo, né? Porque é o processo, então, de Deus que tem que ser lapidado, tem que, né, ser curado, as feridas, né? Porque a gente acaba, né, apóstolo, trazendo as feridas ali emocionais que precisam ser Sim. tratadas. E assim foi. Daí, 2019, foi quando aí eu fui curada da depressão, né? E Jesus me curou em 2019, 2020 eu comecei o processo novamente, a igreja abriu, né? Depois, após a pandemia, ela voltou a abrir. E eu comecei, então, novamente ali e tal. Só que depois eles decidiram fechar definitivo. Mas aí, Deus sempre envia pessoas, né? Tem outras igrejas aqui, né? Próximo. E, e quando Deus colocou uma pastora, né? No meu caminho ali, que me deu todo o suporte que eu precisava, né? E enxergou, na verdade, né? Que às vezes muitas pessoas não enxergam, né? E ali começou todo o processo. E ao mesmo tempo eu falava, Senhor, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. É muita coisa. Mas eu digo, a gente suporta, porque Ele só dá aquilo que nós podemos, né? Verdade. Carregar. E assim foi. E tão lindo o agir de Deus, apóstolo, que foi uma coisa seguida da outra, Deus trabalhando, Deus trabalhando. E ao mesmo tempo, eu falo, eu me disponibilizei. Aí eu falei assim, Senhor, eu estou aqui, sabe? Me posicionei, falei, eu quero viver hoje o propósito que o Senhor tem para minha vida. E nunca mais fazer as minhas escolhas, sabe? Então, assim, e foi, agarrei com aquela, né? E com aquela fé, e daí a enfermidade do Guilherme, né? Ao mesmo tempo. Foi quando então eu comecei no propósito de oração todas as noites. Eu ungia minha mão e levava a mão sobre ele. E assim foi, apóstolo, com 3 semanas. Eu recordo que naquela madrugada, às 4h30 da manhã, ele falou assim para mim, não, mãe, não adianta, porque Jesus não está curando. E, sabe, aí eu chorei assim, falei, filho, o tempo de Deus não é o nosso amor. Falei para ele, mas Uhum. creia, porque ele já está trabalhando. E logo nós daremos esse testemunho. E assim foi. Passaram 3 semanas, eu estava na cozinha e ele no quarto em cima.
E eu escuto, né? Mãe, ele falou, o que foi? Eu já sinto, porque ele tinha perdido até a sensibilidade, né? Meu E Deus. eu assim, ao mesmo tempo, demorou até como, né, para mim entender o que estava acontecendo ali. E eu falei assim para ele, tá, filho? E depois ele falou, mãe, você não tá entendendo. E eu fiz xixi e o meu xixi parou. Não tá pingando mais. Era constante, sabe? Era Sim. roupa, enfim, era aquilo. E eu assim, meu Deus, daí na hora, assim, sabe? Eu falei, ai, Jesus, eu comecei a chorar, enfim, foi ali. E hoje completou já 3 anos, né, da cura do Guilherme. Ai, E que assim foi. Depois teve algumas pessoas, né, que eu orei também. Algumas delas foi instantânea, e outras não. Então, assim, eu comecei, né? Falei, não, e agora? Não tem, eu falo, nem como retroceder, né, apóstolo? Então, o que eu quero trazer aqui? Que, que por mais que a gente olhe e fala assim, pô, passou 22 anos, e quando eu ainda fumava, e eu assim, era muito difícil. O álcool não, porque né, foi uma das primeiras coisas que eu deixei. Eu fui abrindo mão de muita coisa. Ainda ontem estava falando com uma amiga sobre isso. Eu falei, olha, a primeira coisa que eu deixei foi de beber. Deixei de beber e ela assim, mas por que esse é pecado? Eu falei, não é questão do pecado, né? Eu falei, mas o Espírito Santo ele tem uma particularidade com cada um, né? Então, assim, eu abri mão. Eu não escuto música do mundo. Eu falei, as minhas vestimentas, falei, muita coisa, né? Foi mudando ali. E aí, e ela assim para mim, realmente, ela falou assim, não, né? Porque as pessoas começam, né? Eu perdi muitas pessoas também, né? Que, mas o próprio Deus também, ele vai, ele tira a gente também, né? De certos ambientes e pessoas da verdade. nossa vida. Então, é, é, é árduo, sim, dói. O processo, o tempo da espera, né? Igual eu falo, a gente vai viver naquela plenitude de Deus, mas é, tem momentos, né, que a gente fala solitude, né? Dói, claro que dói, mas faz parte do propósito de Deus, né? Então, eu falo assim que se eu for contar, né, eu acho que dá um pouquinho aí para me falar um pouquinho mais, né? Quando eu vivia com o pai dos meus filhos, né? Ele tinha um transtorno de personalidade, né? Muito difícil, que muitas vezes, né, acordava para poder falar um bom dia ou perguntar algo. Às vezes eu tinha que olhar para ver se eu podia falar com ele naquele momento ou não, e aquelas mudanças repentinas, enfim, não houve, né? Tive só agressão uma vez, enfim, depois mais não, mas e verbal, né? Então foram muitas, né, coisas ali que eu passei e ao mesmo tempo eu tinha medo. E quando Deus falou comigo no quarto aquele dia e falou assim para mim assim, vai e não olha para trás. Aí Deus começou assim, mostrava, falava assim, olha, lembra aqueles sonhos? Tem coisas que tá engavetado, tira da gaveta. Tipo assim, eu vou preparando. Não se preocupa, que eu estarei contigo, né? E vá, não olha, vá. E ali eu falei, é isso. Então, comecei nesse processo e foi. Por que que também eu falo aqui, apóstola, desde pequena, vamos supor, teve um momento que os meus pais teve ausente da minha vida, né? Eu fui criada daí com meus avós. Também já veio, tipo assim, querendo ou não, eu repeti os padrões, né, da minha mãe. Quando os meus pais divorciaram, meu pai bebia, né, e usava muita droga. Ele era filho único também de uma família muito rica, assim como os pais da minha mãe. E naquela altura, imagina, anos atrás, né, ela era casada. E, e um dia, o meu avô então foi conciliar com o padre, né, lá da igreja, e ele falou assim, seu Orlando, o senhor quer sua filha viva? Tira ela da mão desse homem. E ali então foi. Meu avô. Aí minha mãe teve que ficar retirada, né? Um tempo, fora da cidade. Nós ficamos na fazenda, ali com os empregados,
cuidando, né, tudo. E depois disso, passado um ano, então minha mãe prestou vestibular, foi para outro estado, fazer a faculdade. Meu avô deu todo o apoio e falou: não, eu cuido dos seus filhos. Então, o que eu quero dizer? Eu tive todo carinho por parte do meu avô, por parte da minha avó, mas houve ali, né, essa falta, né, dos pais ali, aquela ausência. Trouxe muitos bloqueios, né? E, e trouxe daí para minha vida adulta, né? E por isso que vem essa dependência aí. E o que eu quero dizer, se a gente não curar da raiz, né, e buscar, a gente vai estar sempre repetindo, né? Eu vejo mulheres que às vezes quer sair de um relacionamento já entrar em outro, sabe? Então, não vale a pena. Espere em Deus, né? Vai para o propósito que Deus, eu falo assim, todos nós temos um propósito aqui, né? Uns foram chamados, né? Uma amiga minha falou: Rosana, mas eu não vejo eu sendo pastora, não sei o quê. Eu dei risada, eu falei para ela: não, mas eu falei para ela, nem todo mundo às vezes tem um chamado missionário, né? Porém, eu falei para ela assim: você tem, todos nós temos. E vale a pena. E eu falo tanta coisa que eu passei, sabe, apóstolo? Eu digo assim. Daí depois, quando minha mãe retornou dessa faculdade, e eu não imaginava que apenas 14 anos depois ela faleceria, entende? Aí, sabe quando você cria aquele elo afetivo com a sua mãe, que você quer ela o tempo todo, e se torna tipo aquela mãe amiga, sabe, companheira ali? E era isso. Então, assim, daí, de repente, vem o câncer, minha mãe acaba falecendo, foi muito rápido, né? Quando veio o diagnóstico, não tinha nada a fazer. E ao mesmo tempo vinha a falência, né? Tipo assim, também material, né? E então imagina só, você passar por tudo aquilo, aí de repente você fala assim, não é nem as condições financeiras, porque tinha minha avó, enfim, que poderia estar ali para socorrer, mas é o amor, a minha mãe, entende? Tipo assim, nossa, a hora que você tá vivendo ali, né? Aquele momento que tantos anos teve ausente, e então, assim, eu sofri demais, né? Igual eu falei, né, do luto. Então, aí o que aconteceu? Aí Jesus foi lá, me curou, né? Começou ali na minha vida, e aí, de vez eu segui o caminho, eu desviei do caminho do Senhor, né? E passado 20 anos depois, né? Eu voltei para o propósito. E tantas coisas, né? Eu tenho vivido, Deus tem feito. Consegui o vício, igual eu estava falando, do tabaco, né? Do cigarro, né? Fumando também há quase 21 anos. Então, aí você. Não é fácil, não. Mas para Deus nada é impossível. Eu falei, Senhor, eu falei, eu já renunciei a isso, abri mão daquilo e tal. Eu falei, como é que eu não posso? E outra, naquela altura, né, apóstola, por causa do meu batismo, eu já tinha visto falar de testemunho pós, né, batismo, pessoas que conseguiam se libertar do vício. Eu falei, mas eu quero antes. Eu falei, põe nojo, eu falava, né, assim como eu falo com ele, né, tem é, é, aquela intimidade. Eu falo assim, ai, Senhor, por favor, faz eu pegar nojo, que ter nojo. Eu falava, né, enfim, e foi isso que aconteceu. Faltava 3 dias, né, pro meu batismo. E eu me recordo que pegava o cigarro, a primeira coisa que fazia era embrulhar o estômago. E se eu tivesse uma coisa, eu corria pro banheiro, eu passava mesmo mal. E assim foi indo, né? E, e fui liberta do vício do cigarro. Então, é o processo. E eu falo assim, a gente tem que respeitar. O tempo do processo se faz necessário, né? Para que a gente não pula nenhuma etapa. Porque um dia eu falei assim, Senhor, não quero mais sair do seu caminho, né? Então, para que... às vezes eu falo, o cansaço é normal. Então, de vez em quando eu vou, choro, falo, ai, Senhor, renova minhas forças, né? Tá um pouquinho cansada, descansa ali. Mas volta,
sabe? Outra coisa, chorando ou não, com dor ou não, porque dói, o processo dói. Sim. Mas vai no joelho, vai na oração, persista, sabe? Para que você não dê espaço mais. Eu falei, não quero. Eu falei, hoje eu falo, eu abracei o meu chamado, sabe, apóstola? E eu digo assim, que muitas mulheres, sabe, elas podem ver que, assim, que sempre há um recomeço. A minha vida sempre foi de recomeço. Eu ainda tenho mais tempinho para falar, né? Eu vou dizer que Bem, quando eu cheguei aqui na Inglaterra, apóstolo, eu achei que era tudo. Aí eu falei, bem, já tinha vendido o resto das coisas que eu tinha. E falei, vai dar tudo certo. Depois que eu pegar minha documentação, eu vou para América, Estados Unidos, a gente quer aí. Enfim, aí Deus mudou a rota e eu vim parar aqui. Quando eu cheguei aqui, por mais que eu passei tudo isso, né? Eu vivi em Londres. Chegou um momento, né? Hoje eu estou no interior, né, da Inglaterra, mas eu vivi mesmo na capital, né, de Londres. E ali, naquele lugar, nossa, eu passei muita situação. E eu falo, Deus, ele cuida o tempo todo da sim, gente. sem dúvida. Eu recordo que chegou um momento que eu não tinha mais dinheiro. Tava eu e uma amiga, a gente fazia cleaner, né? Porque Londres é mais fácil. Interior, aqui é mais difícil a questão de cleaner em casas, assim. Mas lá tinha colégio, escritórios, enfim. E aí nós fomos. Só que quando abriu para a Polônia e a Lituânia para fazer, que, né, fazendo parte da União Europeia, eles vieram tudo para cá. Então, assim, até a mão de obra era mais barato. E as agências, então, contratavam muito. E a gente foi ficando sem trabalho. E, e chegou um momento, apóstolo, que simplesmente não tinha. Esse senhor da casa que a gente morava era um senhor, ele tinha idade até para ser meu pai, assim. Ele vivia com uma senhora também, que ela era brasileira, e ela tinha ido ao Brasil de férias ali para ver a mãe que não estava bem, estava doente. E eu, essa minha amiga, ela era um pouco até também um pouco mais velha do que eu. Nós ficamos na casa, continuamos na casa, e ele disse assim: olha, vocês não se preocupem, porque enquanto vocês não tiverem um trabalho fixo, vocês se arrumam aqui. A gente dividiu o quarto junto, eu e ela. E depois vocês começam, então, pagando a renda, sim, foi. Só que, olha, apóstola, ele era alcoólatra. E um dia, ele bebeu. Ela foi pro Brasil, essa minha amiga estava ali, em casa, e ela falou assim para mim: Rô, vamos comigo no. Era pertinho de casa ali e tal. É, no aniversário do rapaz que trabalhava com ela no hotel. Eu falei, então vamos. E ali nós trocamos, tava pra sair, e ele tava na cozinha, bebendo, bebendo, bebendo. E de repente, ele ficou agressivo, ele virou e falou assim: cansei. Mesmo assim, né, em português. Cansei. Daí ele falou o nome feio, falou: eu não quero vocês mais aqui. Aí a Sema, né, essa minha amiga, falou assim: não, Carlos, por favor, por que isso aqui? Some daqui. E foi tal. Eu, sanguínea, né, já fui de frente falando, né, com ele e tal. E aí ele me pôs para fora. Ela ficou, ela não tinha documentação, ali chorando, e falou: você fica, se você não cala a boca, eu falava ela, eu ponho você para fora também. E eu, né, não tava aí, eu falei para ela assim: fica quietinha, que você tá ilegal e eu não. E assim foi, apóstolo. Eu saí com uma mala, ela já ia dar quase 11 horas da noite, sem um tostão, sem um crédito no telefone, andando naquela rua, né? Arrastando a mala. Eu falei, e agora? Aí ela que comunicava, essa minha amiga ligou, ligava, e eu sempre liga, né? Olha, para tal telefone assim, assim, porque eu tinha que ir para algum lugar. Para algum lugar eu tinha que ir, pelo menos passar aquela noite, né? E ali então foi quando ela conseguiu o contato de um rapaz que tinha jogado bola com meu irmão e a esposa dele, e eles foram me buscar numa estação até que não era longe. E ali foi, para aquela noite. No outro dia, apóstolo. Aí ele falou, olha, toma aí, né? Colocou crédito no meu telefone, pelo menos eu tinha como comunicar com alguém.
E na altura, acho que foi 20 libras que ele me deu. Ele falou, olha, compra o ticket, eu ia para você lanchar. Mas infelizmente a gente não tem como manter você aqui, porque eles dividiam também outro prédio. Eu dormi no chão, no quarto, junto com ele, né? E com a mulher dele. E eu falei, não, tá tudo bem. Aí liguei para umas meninas que eu tinha conhecido no Cleaner, né? Numa das casas que a gente fazia e tal. E elas, vem pra cá. Era do outro lado de Londres. Então ali eu peguei o ônibus e o metro e tudo, o ônibus, e fui até lá. Quando eu cheguei lá, apóstolo, achei estranho, eu entrei naquela casa, eu não via mobília, não via móveis, os quartos só tinha cama, né? E eu ali então achei aquilo tudo muito estranho. E aí elas ali todo, olha, hoje vai ter uma festa, que eu falei, não, mas vocês não falaram que tinha uma agência, né, que tava pegando aqui perto, que tinha trabalho, vamos lá. Não sei o quê. Ah, não, essa hora já não dá mais. Não se preocupa, não. Amanhã a gente vê isso. Mas imagina, a minha cabeça tava, né? Eu não tava no clima de festa, né? E aí elas assim pra mim, não, vamos, tal. E eu assim, mas vamos como? Eu não tenho outro. Ah, não se preocupa, os meninos pagam, eles vêm aqui e tal, não sei o quê. E ali, apóstola, eu me recordo que eu falei para elas assim: olha, vocês não se importam de vocês irem e eu fico aqui? E elas têm certeza? E tal. Eu falei: sim, eu não tô legal e tal. E assim foi. Elas chegaram já amanhecendo o dia, já era, né, muito tarde quando elas chegaram ali. E eu me recordo que era tudo muito estranho de ver aquela casa, aquela situação. E elas então falaram assim: olha, você é muito bonita, né? E para que você vai atrás de emprego? Tem um monte de rapaz aí, olha, nós somos um monte numa festa, tal, não sei o quê. Aí ali, apóstola, eu percebi. Eu falei, meu Deus, onde eu vim parar? E fiz um café e fui tomar meu banho. Ali, chorando embaixo do chuveiro, eu falei, Senhor, me tira desse lugar. É por isso que eu falo que Deus, ele sempre cuida da gente. Naquele mesmo instante, passado poucos minutos depois, o meu telefone então toca e era a minha amiga, né, que tinha ficado na casa daquele senhor e disse, Rosana, o Carlos se arrependeu, né, do que ele fez e tudo mais, e tá perguntando onde é que você tá, se você tá bem, se você não quer voltar. E ali então eu voltei. Na hora, no mesmo instante, eu não pensei, falei, não, não tem como ficar aqui, né? Porque eu já tinha entendido aonde eu tinha caído ali. Então, voltei para casa e falei novamente com Deus, na casa desse senhor, no quarto. Eu falei, Deus, eu sei que o senhor está me ouvindo. Porque quando eu saí do Brasil, o senhor ainda usou uma serva para dizer que aonde que eu for, o senhor estaria comigo. Eu sei que eu desviei do seu caminho, mas eu não quero, sabe, ir para uma situação pior. E aí as meninas ficou bravas da casa. Você não tem vergonhas? Ele te pôs para fora. Mas apóstolo, eu preferia voltar, sabe? E ela assim, que humilhação, ele te jogou na rua, né? Nem quis saber onde você ia dormir e tudo mais, você vai voltar para a mesma casa. Mas eu pensei assim, se eu ficar aqui, eu vou para onde? Eu já sabia o que poderia, né? E aí, apóstolo, eu falo assim, até fico, né? Eu falei, eu tava cheia de fome, não tinha um tostão. Eu voltei para casa dele e eu falei assim, Deus, eu sei que se eu continuar aqui, ele vai voltar a fazer a mesma coisa. A hora que ele beber de novo, vai dar né? Ele vai pôr para fora de novo. Falei, então, eu falei, mesmo que eu quisesse voltar pro Brasil, para estar morando com a minha avó dependendo, eu não tinha condições nem de voltar. Aí, como que Deus é lindo, né? No fim da tarde o telefone toca. Era um casal que estava aqui, né? Que eu já conheci aqui no interior, que era da cidade dos meus tios, o Lico. Ele me liga e fala, Rosana, tá tudo bem por aí? Eu falei, tá, né? Ele falou, olha, tem uma vaga aqui numa fábrica. São 12 horas por dia de trabalho. Mas os fins de semana você está em casa, só se você quiser fazer overtime, é muito bom, não trabalha no frio, né? Porque aqui as fábricas também é muito frio, tal. Ele falou, ó, é assim, assim, assim. É um pouco puxado, mas vale a pena porque eles pagam bem.
Eu falei, mas é garantido? Não, certeza. A partir de 3 meses você já tem o contrato aí direto com a empresa. E eu falei, vou embora. Eu falei, tá aí, Deus, eu não acredito. Né? Então, daí corri fazer minhas malas. E aí, essa minha amiga, ela conseguiu daí também depois sair da casa desse senhor. Ela ali com os meninos do hotel que trabalhavam, fazia, ajuntando as moedas, para que eu comprasse minha passagem e voltasse aqui para o interior. Então, aí nessa empresa foi onde, né, eu comecei a ter trabalho todos os dias, fui juntando meu dinheiro e assim refazendo a minha vida, né? Depois foi quando, e mesmo assim, eu saía, ia para as discotecas, para as danceterias, para os bares, e aí acabei conhecendo então o pai dos meus filhos, assim foi a minha trajetória aqui. Então eu digo, o tempo todo Deus esteve comigo, mesmo com as escolhas erradas. Não que ele aprove, não. Mas ele sabia, tipo assim, né? Eu estou. Porque é o que eu falo assim, Deus ele nos deixa livre para fazer nossas escolhas. Só que e o preço que nós pagamos das escolhas erradas e de ter saído do propósito dele, né? Então, o inimigo, ele fez, né? Ele falou, bem, agora eu coloco ela no cativeiro, ela fica ali, né? E não vive o propósito de Deus. Mas naquele dia, quando eu me posicionei e disse, chega, eu não quero mais. Me muda a minha história. Eu não quero viver mais isso. E foi assim que ele fez. Ele falou, agora sim. Só que não olha para trás. Então, apóstola, teria tantas outras coisas para dizer aqui, né? Mas é para falar para mulheres, né? Que com aquele dia que eu preguei, ministrei lá naquele meet que eu falei sobre a mulher samaritana, né? Então, é a mesma coisa. Eu falo assim que a Bíblia ela retrata um pouquinho, né? O nosso presente, passado, né? Até o futuro. Talvez hoje, né? Uma Esther, mas já fui lá também, a samaritana. E dizer que Jesus, Ele está conosco. Só que tudo vai depender da gente, né? Se a gente tem coisa que eu falo, se nós não fizermos primeiro, ele não faz, né? Para Jesus fazer, nós temos que fazer primeiro. Eu falo e o que se posicionar, né? Falar não, agora eu quero. Aí ele vai, ele age. Então, esse é o testemunho meu para dizer que passou 22, né, 21, quase depois de 20 anos, hoje, né, missionária. Quando às vezes eu olho e falo assim, meu Deus, né? A improvável. E eu fiquei um pouquinho nervosa no começo da live, é normal, porque igual eu falo, né? Tem um pouco dessa timidez, mas eu digo até hoje, falo assim, superei, né? Eu falo que tantas outras coisas que lá atrás era impossível, né? E hoje estou aqui. Então, que cada um, né, de nós possamos nunca, jamais desistir de nós mesmos. E saber que nós temos um Deus poderoso, que Ele cura, Ele liberta. E eu falo, é assim, se disponibilizar para Ele, né? É se entregar, renunciar, vale a pena. Se a gente olhar assim, meu Deus, eu ficava antes assim, né, me cobrando muito, assim, por que eu não fiz isso? Por que, sabe, eu tava atrás dos porquê, né? Por que não foi mais cedo, né? Por que eu não notei antes mais, não tive mais, tudo isso? Mas é o tempo, né? O importante é que agora é a gente abraçar, né? E continuar para que nós sejamos, então, instrumento dele para a vida de outras mulheres, de outras pessoas. E eu espero que alguém hoje, né, possa estar ouvindo, ou depois, esse testemunho. De todos, um pouquinho, né, sobre a minha história e de tudo isso. Um dia eu falando com um pastor, né,
até que me batizou, eu disse assim, eu sei o que ele diz, né, Rosana? Como se fosse o apóstolo Paulo, né? Sabe, você sabe o que foi viver com muito, o que foi viver com pouco. E é verdade. E então, independente, né? Que Deus ele faz, ele nos dá. Independente disso, é amar ele acima de tudo. É entregar para ele. As demais coisas ele vai cuidando. E eu falo de tudo que eu passei lá, né? Que eu tive que. Então, eu, tipo assim, tive vários recomeços na minha vida, posso. Né? E de percas também, né? Percas e ganhos, assim foi. E Deus, ele vai nos testando, né? Vai vendo se, né? Vamos ver ali se ela, né, tá agarrada naquilo e tal, né? A questão da vaidade, né? Muita coisa também. E hoje eu falo que, claro, a amiga diz, mas, né, sobre, deixar de beber, né? Ela conversando ontem até comigo, eu falei assim, olha, é uma particularidade de cada um. Aí eu falei, mesma coisa. Falei, uma das coisas também, o esmalte vermelho. Falei, não, não tem problema, né? Eu falei, mas eu falei, posso pintar até de preto, marrom, mas é uma cor. Se for aquele vermelho, eu falei, Não não pode pintar de consigo mais. vermelho? Não entendi. Ela falou que não pode? Ela falou, mas não pode. Eu falei, não, pode. Eu falei pra ela, mas Mas isso aí é doutrina humana. Jesus nunca falou sobre isso. exato. Daí eu falei pra ela, não, filha. Eu falei, ó, eu passo preto, marrom, qualquer cor. Eu falei pra ela, tudo bem, eu não me sinto bem. Eu falei, não, que é pecado. Eu falei pra ela, e outra coisa, Deus não quer dizer gente feia, não, sabe? Que às vezes, olha, né, pastora? Muitas mulheres por aí que falam, mas não pode fazer isso, não pode fazer maquiagem e tal. Não, gente. Pode sim, eu falo assim, tudo que é excesso, né? Tem tantas outras coisas que é Vaidade. A Bíblia vaidade. fala sobre a vaidade. A Bíblia ela não está falando que você não pode se cuidar, que você não pode se pintar. Não. Ela fala É, sobre a vaidade. Tudo aquilo que é demais, tudo aquilo que rouba a cena, tudo aquilo que passa a ser primeiro, na frente de Deus. Entendeu? Eu queria exato. entender, assim, o teu processo quando quando saiu daqui do Brasil, você era de que estado? Paraná. Paraná. Você foi o quê? A trabalho? Não, eu Foi fui. passear e acabou ficando por aí e foi tentar a vida em Foi outro quando minha país. mãe faleceu um ano depois, daí, tipo assim, com a perca, nossa, tipo assim, financeira e tudo mais, né? Uhum. Aí eu falei, vou para outro país e tentar, Recomeçar né, recomeçar. E foi isso. Aí fui para Itália, daí eu tirei cidadania italiana por parte, né, do familiar. das E famílias. aí, é, e depois a gente quer, né? Eu pego o passaporte para ter acesso mais fácil, vou para tal lugar, né? Mas isso aí Deus faz e muda a rota. Passei por Portugal, fiquei. Tenho lá, né? O meu irmão vive em Portugal e tinha primos lá. Um primo, né? Na verdade, um primo que estava lá depois é que os demais foram, né? Meu irmão também foi depois. E aí esse primo falou: olha, por que você, já que você está aqui, né? Vai para Inglaterra, a moeda tá alta agora, tem bastante trabalho e tal. E foi assim, daí tinha uma conhecida, né, desse meu primo, que ele que fez a. E assim foi, daí foi assim que eu vim até aqui. E agora já se faz 20 anos, vai fazer 21 anos agora em janeiro, né? E 21 é anos, uma isso. vida. Uma vida. E nesse tempo, ô apóstola, eu fiquei sem ver os meus familiares no Brasil, né? Aí eu perdi a minha avó, mãe da minha mãe. O meu pai depois faleceu de acidente também de carro. Mas tem a minha irmã só no Brasil e tios, né? Então, assim, Sim. a gente acaba depois, né? Por causa dos filhos, a situação e tudo que eu passei também não tinha, né? Condições nem de sair daqui. Do seu, Mas, do seu filho, que eu não entendi, você contou que apareceu um problema, o que, urinário, e aí você disse que o processo aí para poder ser atendido, né, passar por um médico, demora-se, né? E aí demora. Deus falou com você para você orar o seu filho. Foi isso? Seu filho chegou a ser atendido ou ele foi curado pelo Senhor, pelo comando que o Senhor te deu de você estar sempre orando ele
E Sim. aí o Senhor se manifestou e houve cura na vida do seu filho. Como é que foi esse processo? Eu não Foi entendi. assim, nós estávamos, né, a pastora, nós estava reunido e a pastora virou e falou, Rosana, um dos dons, né, que Deus colocou, minha mão sempre, ela De sempre, cura? é, sempre aqueceu muito, eu sempre falava assim, né, a minha mão, até hoje, às vezes eu relo nele e falo, ai, mas não, tua mão tá muito quente, tá vendo, né? E aí, naquele dia, nós estávamos em oração, tudo no grupo ali e tal, e ela disse assim, Rosana, Deus está dando um comando aqui, porque o dom de cura que ele colocou sobre suas mãos é para você levar a mão sobre o seu filho. Aleluia. Aí, então, foi isso que eu fiz, apóstolo. Eu comecei, daí eu ia, ungir minha mão toda noite, né? E levava a mão nele, comecei a orar. Só que ele não entendia, tipo assim, né? Passou uma semana tal, minha mãe tá orando e nada. E Daí nada. ele, Mas não, é não. assim, né? A maioria das pessoas é assim. Não, orei, apresentei para Deus, já quer a cura instantânea, já quer o já, né? E Exato, Deus é processo, verdade. né? E Ele é assim, Deus, né? ele pode curar instantaneamente, pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a alguns anos, né? Mas ele não deve É explicação para nós. O que que ele quer gerar em cada um de nós? A fé. a fé, é A verdade. fé que é a chave de tudo, é a fé. Fala. E aí, então, eu assim, calma, filho, porque o tempo de Deus não é nosso, mas eu creio, né, que vai ser um testemunho e tal. E era 4h30, tadinho, e ele chorando. Aí, na hora, então, nesse dia, aí Deus falou assim, deixa ele. E falou pra mim assim, ora quando ele estiver dormindo. Porque ele não queria deixar eu orar mais. Aí no Estratégia. outro dia, é, aí eu fiquei e falei assim, Estratégia tá de bom, deixa ele. papai. É. Aí então ele dormia, eu ungia minha mão de novo, ia lá na cama, ele dormindo, orava por ele. Foi 3 semanas depois aí, 3 semanas. onde ele teve a cura dele. Mas nem E chegou aí ao hoje médico. foi, daí Foi. fomos. Aí quando a médica pegou, falou assim, daí então havia a possibilidade de uma cirurgia, porque ela já tinha falado, Sim. olha, só que vai ser demorado, porque e eu falei, mas, né, enfim. Aí eu cheguei, apóstola, e lembro que ele, assim, na sala com a médica, ela falou assim, tal, daí eu falei assim para ela, olha, doutora, eu só vim aqui para dizer para a senhora que não vai ser mais necessário, eu falei para ela. E ela assim, por quê? Eu falei, porque meu filho foi curado. Porque eles aqui, né, é difícil, Não né? Muitos creio. ingleses mesmo, não crê. E aí ele de pé, ela assim, mas calma, e perguntava, sente, né, e falava pra ele, sinto, mas tá sequinho, tô, mas parou, falava, e eu assim, a mulher não parava, voltava e perguntava tal. Aí ela olhou e falou assim, bem, então olha, não há nada que fazer, eu vou ter que dispensar. Eu falei, em nome de Jesus, eu falei, porque ele foi curado. E ela ficou assim, eu falei, Jesus curou, falei pra ela. E ela ficou olhando. Aí depois eu falei, se ela queria acreditava, cada um tem a sua maneira. Ela falou, respeito. Ela falou, respeito. Eu falei, foi. Aí foi quando eu falei assim, olha, doutora, uma mãe há tantos meses, eu falei, porque ela já faz muito tempo que eu tô à espera. E nada estava sendo feito. Eu falei para ela assim, eu creio em um Deus. Eu nem quis falar de dom, sabe? Porque daí já era muito para a cabeça deles, porque né, ali ela já estava achando, né? Enfim. Eu já não... Tem coisa que, né? Eu só falei para ela assim: olha, se a senhora acredita, não, Deus existe, porque foi ele que curou meu filho. E eu falei para ela, então, uma mãe de joelho no chão, eu falei para ela com uma mão estendida, porque à espera dos médicos aqui, há tanto tempo que vocês não fazem nada. Vocês estavam empurrando, eu falei, quantas consultas foram canceladas? Eu falei, o meu Meu filho Deus. sofrendo. Eu falei para ela, e sabe o que que eu fiz, doutora? Num dia de madrugada, já era 4h30 da manhã, o meu filho chorando, não conseguia dormir, porque quantos pijamas ele trocava? Porque aí, tá, após muitas vezes ele não conseguia ficar com aquela fralda, sabe? Sim. O fraldão. Quantos anos ele Então, tinha nessa fase? 16. 16 anos. Um Na verdade, ele adolescente. tinha 15, né? Porque ele ainda não tinha Uhum. 16. E ele tinha que E usar fralda. Olha aí. sim, aí, e Processo outra, também que ele passou, né? e outra Ainda mais coisa, nos jovens da idade sabendo dele. que e ele tem autismo, então, tipo assim, Uhum. tudo para ele é desconforto. Sim.
é simples, não tem com ele, sabe? Assim, mas o que acontece é a sensibilidade que tem. Então, assim, quando eu dei compreensão, não, eu não consigo usar isso aqui, não. E foi. Às vezes, dependendo do lugar que ia, às vezes ainda colocava um outro que, sem ser de fralda, tal, ali para proteger na cueca. Mas mesmo assim ele se sentia desconfortável. Então Sim. era várias roupas, era vários pijamas, era, enfim, não foi fácil, né? Mas e hoje eu falo, que Deus lindo, eu falo só Deus, né, E para me quando Deus curou presentear. ele? E quando Deus É, curou ele, qual foi a sensação dele? Ele então, eu creu, acho, sim. Daí ele falou assim, eu acho que ele ele entrou em foi êxtase, né? exato, é. Aí ao mesmo tempo ele assim para mim assim, mãe, é, que nunca mais, ele falou, porque Deus cure nunca mais, porque depois de tudo que eu passei, ele falou, não, é preferível eu morrer. Eu falei, vida boa, tá repreendido em nome de Jesus. Eu falei, não. E olha, assim foi. Aí ele todo contente, né? Porque ao mesmo tempo, né, apóstola, é aquela coisa assim, tipo assim, meu Deus, né? Porque eu falava pra ele, falei, ó, mãe tem o dom da cura. E eu creio que, né, eu não sou eu. Falei, é Deus, não é através de mim. Falei, em nome de Jesus. E eu falo a mesma coisa. Lá, quando eu ainda não estava no propósito de Deus, né? Que Ele queria pra minha vida. Eu sempre falei, meu filho, eu orava e declarava, ele vai falar em nome de Jesus, eu creio. E outra coisa, esse diagnóstico do autismo, que ele tem, entende? Vai ser só um papel, um diagnóstico. Porém, eu já vejo, sabe, apóstola, muita coisa desenvolvendo na vida do meu filho. Quando ele era pequenininho, era muito mais dificultoso. Vamos supor, muita coisa ele não comia. E aqui chove muito. Imagina, quando ele ia sair para fora, que ele olhava pro chão, ele gritava, ele falava, não! Ele não queria pôr o pé no chão, porque estava molhado. Tá Sim. sujo, mulher. Para sair de casa tinha que ser uns 5 pares de meia, até achar uma que não doía. Na verdade, não é que não doía. Ele fazia assim, dói, dói. Não é que doía, é a sensibilidade que ele tinha. Então, enquanto não achasse uma que deixasse confortável, entende? Para ele se sentir bem, Sim. calçava e saía. E às vezes tinha que pegar no colo, porque se ele olhasse pro chão, eu falei, meu Deus, ainda mais que o tempo, né? O chão tá sempre úmido, Com molhado. certeza. É. Então, muita coisa foi mudando assim, sabe? E aí outra, eu sempre pensei, não, ele pode. Ele consegue, Glória a Deus. sabe? E assim foi indo. Hoje eu falo, a pizza mesmo comia, né? Até ele não gosta muito de molho, mas vamos supor, se a base não tiver muito molho assim, então, ele come, coisa que ele não comia antes. Então, né, por causa da, né, ele pôr na boca e sentir ali. E então tem muita coisa assim, sabe, que desenvolveu na vida dele, eu falo. E a língua é a mesma coisa. Eu falo assim, a Luana, né, ela fala também o português e inglês, eles falam fluente, a primeira língua é o inglês deles, né? Sim. Mas é o que eu digo assim, ela lê português, ela fala e lê, né? Tipo, né? Escreve. Ele já não, ele já tem essa dificuldade de, né, do português de escrever tudo mais, tal. Mas falar, fala. Eu digo assim, em casa falamos português, da porta para fora é só inglês. Então, e é gostoso isso, porque assim, eu falo com a minha irmã, o meu irmão mesmo já veio aqui de férias, e é gostoso isso, né? Saber que também falar a nossa língua, né? Sim. E para quem, né, os médicos acreditavam que a probabilidade dele de não falar, né? Hoje ele fala e as duas línguas, então é isso. É dizer Deus seja que louvado. é capaz, que Deus ele pode, ele faz na Ele vida da sempre vem gente. na contramão. Jesus é Tu lindo. é, Jesus é é, lindo. é verdade. Então, eu quero agradecer, senhora, por participar, né, de compartilhar conosco um pouco da sua experiência e aqueles que ouviram, né, aqueles que vão ouvir posteriormente, saber que Deus faz, Deus realiza. Uma mãe, quando ora, é uma autoridade na terra. Uma mãe, quando se posiciona, vira as chaves, acessa ao sobrenatural.
a gente precisa ter fé, a gente precisa crer. E também entender que as coisas com Deus não serão da forma e na hora que a gente quer. Não. É na forma e do querer dele, porque é para a glória do nome dele. Para que a glória do nome dele seja manifesto, talvez pessoas vão ter que entrar no seu processo. Talvez você vai ter que ir em alguns lugares. Algumas pessoas vão ter que acessar esse processo, andar com você nesse processo, para que outras também sejam alcançadas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Muitas das vezes eu já ouvi testemunho que Deus permitiu que alguém tivesse uma enfermidade para poder chegar ao hospital, ser tratado por um médico ou por uma médica, e o médico testemunhar e ver através de exames, e muitas das vezes palpável, uma enfermidade. E depois Deus fala assim, eu te curo. E o próprio médico ou a médica que viu o diagnóstico, que viu, que apalpou, que olhou, é a mesma pessoa que vai ter que ver a glória de Deus quando ele fala assim, eu curei o meu filho. Então, tem pessoas que precisam ser alcançadas, tem pessoas que precisam ser transformadas, resgatadas, e muitas delas só serão através de testemunho, através da manifestação poderosa de Yeshua. É isso que às vezes a gente não entende, a gente passa processos, a gente passa coisas da nossa vida e a gente fica, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? Ah, mas eu sou tão boa, poxa, mas eu nunca fiz nada de errado. Não é questão, não é essa. A questão é que eu vou usar você como agente de cura. A questão é que você será um liberador do acesso do milagre para alguém. É porque você será o porta-voz da mensagem. Então, tem coisas que a gente vai passar. E níveis de processo é níveis de resistência com Deus. Por quê? Deus já nos viu lá na frente e Ele sabe que nós somos capazes. Mas quem precisa saber que tem capacidade? Nós. Como é que eu vou saber que eu sou capaz passando pelo processo? Deus já nos viu vencedor lá na frente. É nós que precisamos ver, reconhecer, ter a certeza daquilo que Ele liberou e daquilo que Ele falou sobre nós. Porque a mania que o ser humano tem é de se inferiorizar. Ele se esconde. Já é a síndrome de Adão e Eva, quando pecou lá, né? Abriu a porta do pecado, quando o Senhor, né, todos os dias o Senhor visitava Adão no jardim. E quando eles acessaram, né, da árvore da vida, daquilo que eles não tinham que acessar, o que eles fazem? Eles se escondem. E o ser humano, até o dia de hoje, ele tem essa síndrome de Adão, de se esconder no jardim diante da presença do seu Deus. Então o Senhor te chama, libera uma promessa, libera uma palavra sobre a tua vida, e o que o ser humano faz? Se esconde. O ser humano começa a liberar a criatura, né? A criatura começa a liberar assim, eu sou improvável, eu não sou capaz, aí começa a fazer as comparações, mas eu não sou como fulano, eu não sou como cicrano, mas fulano tem faculdade, fulano tem conhecimento, fulano fala não sei quantas línguas, fulano fez doutorado. Mas o Senhor não está preocupado com fulano e com Beltrano. Ele está chamando você. Ele te deu uma identidade. Nós temos uma identidade terrena, que é a sua certidão de nascimento, que consta ali quem são os seus pais, paternidade e maternidade. Ali tem informações, que dia que você nasceu, que ano você nasceu, informações sobre você. Dali você é um primeiro documento. E depois vem o quê? Identidade, RG, CPF, carteira de trabalho, e assim vai. No céu também temos registros. No céu também tem nosso livro lá, ó, de registro. Então o Senhor já determinou e já liberou algo sobre a nossa vida. Já tem um destino profético para cada um de nós. E aí, até que o ser humano ele entre nesse destino profético, haverá processo. Tem pessoas que obedecem, tem pessoas que se submetem, tem pessoas que entendem logo do negócio e entram na rota. Mas tem gente que quer fazer briga com Deus. Tem gente que quer falar assim, meu corpo, as minhas regras.
Ah, tem o livre-arbítrio. Quem disse para você que tem livre-arbítrio? Tem não. Escolhido não tem escolha. Quem é escolhido pertence ao altar. Enquanto você não estiver no altar, nada na sua vida flui. Você não avança, você não conquista, você fica parada, você retrocede. Agora, obedece o altar para tu ver. Fica no altar, fica no centro da vontade de Deus. Tem provisão, tem escape, tem proteção. Ele te provisiona, ele te projeta, ele faz conexão, ele vira acesso, ele envia pessoas, ele tira pessoas. Gente, eu sei o que é isso porque eu vivo isso, gente. Quando você obedece, você acessa coisas que ninguém acessa, você vê coisas que ninguém ainda viu, você se acha até maluco e doido. Mas as coisas de Deus são loucas. Elas vêm para confundir aqueles que pensam e que são e que sabem de alguma coisa, né? Mas o Senhor quer de nós o que hoje? Obediência. Obediência é a chave que destrava tudo. A submissão é a chave que destrava tudo. É as duas chaves principais para servir ao Senhor, é a obediência e a submissão. Tem filhos que obedecem, tem filhos que desobedecem, tem filhos que honram e tem filhos que são desonra. Tem filhos que vão obedecer, mesmo sem entender, sem perguntar. Tá bom, Senhor, o Senhor está mandando, eu vou fazer. O Senhor está mandando eu ir, eu vou. Senhor, eu estou debaixo da tua palavra. Eu não sei o que eu vou ver lá, eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou indo, eu estou confiando, eu estou indo. É para ir à direita, estou indo à direita. Se é para subir o morro, eu estou subindo o morro. Se é para descer o morro, eu desço. Se é para ficar parado, eu fico. Se é para mudar de bairro, eu mudo. Se é para trocar de estado, eu troco. Se é para ir para outro país, eu vou, mas eu estou aqui. Eu não entendo, mas eu vou. E aí, quando chegar lá, Jesus, coloca a palavra na minha boca. Desce o rolo. Unge minhas mãos, capacita minhas mãos, unge minhas mãos e ativa ela. Coloca o rolo na minha boca e a vontade é soberana e a tua. E aí, mano, deixa Deus fazer. Aí a glória de Deus vem. Aí a glória de Deus vem, pessoas são curadas, pessoas são resgatadas, a libertação acontece, milagre acontece, cura acontece, paralítico anda, cego enxerga, nasce dente, sangue é trocado, cirurgia acontece, câncer é arrancado. Isso é para quem crê. Quantos vão crer? Tem gente que precisa crer, para crer tem que ver, tem que tocar. Tomé, tem que tocar. Deixa eu ver se és tu mesmo, deixa eu ver tua mão. Jesus, deixa eu ver sua mão, se tua mão está furada. O Senhor foi pregado na cruz, então o Senhor tem marcas nas mãos, eu quero ver. Tem gente que é assim. E aí tem gente que está colocando um muro, sabe, na frente do milagre. E aí não tem milagre, porque para o milagre acontecer eu tenho que crer. Sem crer, não tem como eu acessar a Deus, porque tudo é através da fé. É verdade. Tudo é através da fé. Então, hoje, nessa tarde, minha história escreveu Jesus. Obrigado. Obrigada a todos que participaram, que entraram. Tá aí meu livro também, né? Que Deus Amém. E... Glória a Deus. É isso. A gente faz, tá no centro da vontade dele, né? Tava aqui um dia, na tenda que eu fiz, né? Com o ato profético, construí o cantinho ali para estar mais tempo, né? Na oração, intimidade com ele. E aquele dia, daí eu fiz até um vídeo, né? Postei, que o Senhor falava assim, existe pessoas que vai te enxergar verdadeiramente o que você carrega por dentro. E aquelas que só vai te enxergar por fora. As que te enxergam por fora é por base de interesse. Mas aquelas que sabem o que você carrega, essas vão te achar, vão, né, te enxergar. E aí, então, depois eu recebi a mensagem e veio o convite tal do livro. Eu falei, olha como Deus é lindo. Aí ele não dá esses mimos, né? Ele presenteia a gente. É isso que ele faz. Olha, gratidão, né, por esse dia. Que Jesus te abençoe, apóstola. Continua, né, com esse projeto, sendo essa mulher muito usada por Deus, tá? Na vida de tantas outras mulheres. Desculpa aí um pouquinho meio nervosa, a maneira de conduzir, né? Esquece mesmo.
Tudo aqui é dele, nada aqui é meu. Eu só administro. Essa página é dele, a live é dele, quarto de guerra é dele, destravando o destino é dele, tudo é dele, nada aqui é meu. Tudo é para a glória do nome dele. Você acha que também é fácil para mim estar aqui? Claro que não, eu não gosto dessa exposição aqui, ó. Mas eu estou debaixo de submissão e obediência. Então, toda quarta-feira para estar aqui é obediência e submissão, gente. Não é fácil. Tem gente que faz live para ganhar seguidor, para ganhar dinheiro, para vender curso. Você está me entendendo? Para arrancar as pessoas, para ficar famoso, para fazer agendas abertas. Não, 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 não. Aqui toda quarta-feira é para exaltar e glorificar o nome dele. Glória a Deus. É para ele, o tributo é para ele, os testemunhos é para ele. E para aqueles que assistem serem alcançados. Então, estas lives aqui, elas são chaves, elas são portas, elas são acessos para aqueles que precisam. Então, a direção e o comando é esse. É para a glória do nome de Deus. E tem pessoas que são alcançadas. Uma pessoa foi alcançada, o propósito foi cumprido. 2 pessoas foram alcançadas, o propósito foi cumprido. 3 pessoas foram alcançadas, o propósito foi cumprido. É para todo aquele que crê. É para todo aquele que quer. É para todo aquele que se submete. Como eu iniciei falando aqui nessa live, é para aqueles que ouvem a voz dele, ao som de muitas águas. É aqueles que tiveram um encontro e ouviram aquela voz que estremeceu o teu coração, estremeceu as tuas pernas, estremeceu todo o teu corpo com aquele tremor que você não resistiu e você caiu sobre os seus joelhos. É a essa voz que eu estou falando, é essa voz que te consola, essa voz que segura na tua mão e te conduz, e nos momentos mais difíceis das nossas vidas é ele que está lá. É esse que eu estou falando. É para quem conhece. E quem não conhece, se permita o conhecê-lo. Minha história escreveu Jesus. Amém? Beijo, missionária Rosana. Quem sabe um dia, né? Jesus me leva para esses lugares aí para proclamar e pregar o Evangelho de Cristo. Tem a promessa, né? Já atendi algumas pessoas de Londres, de Inglaterra, já. Estados Unidos, África, Moçambique, Suíça, Japão, Uruguai. É muita gente, né? Que procura. Já atendi, já tive os convites, né? E eu falei assim, no tempo e na hora certa, Jesus vai fazer. Não tenho pressa. É verdade. Não tenho pressa. Tudo é propósito. Amém. Só saio da minha casa com propósito. Porque é para o nome dele ser glorificado. Amém? Beijo no teu coração. Beijo para todos que participaram. Obrigada. Você que vai assistir posteriormente. Shalom, shalom. Até a próxima. Tchau. Tchau.